Boa tarde, amigos. Me sinto honrado e agradecido pelo nobre convite de estar aqui com vocês, de estar integrando essa equipe de estudiosos e expositores maravilhosos, o que muito me honra, de forma que nós evocamos as forças superiores da vida para nos balsamizar a alma nesse instante. Então vamos direto ao nosso tema. Em decorrência dos nossos estudos de muitos anos, vamos fazer para vocês um breve resumo daquilo que a homeopatia pode contribuir com a nossa compreensão desse intrigante fenômeno que é a enfermidade e, consequentemente, como a Fátima com muita propriedade completou, da saúde, que é o que nos importa. Nós vamos ser breves. Acredito que vocês já estão com os aparelhos psíquicos um tanto cansados, já de um dia inteiro. Mas vamos seguir, então, um roteiro o mais sucinto possível. Vou ser muito breve no que diz respeito à história da homeopatia, que poderia ocupar-nos todo o tempo disponível. Mas, para aquele que ainda não sabe, a homeopatia começou explorando uma ideia aparentemente absurda, que é de empregar para curar uma doença uma substância capaz de produzir um conjunto de sintomas semelhantes. Para tratar uma diarreia, uma substância que a provoca, uma insônia, uma substância que também pode provocar insônia. Então é exatamente o contrário do que se espera da medicina no seu uso convencional, em que você busca alguma substância que faça bem para um determinado distúrbio do organismo. Assim começou a homeopatia. Naturalmente que o seu fundador, Samuel Hahnemann, que viveu mais ou menos na época do nosso Kardec, foi conterrâneo e contemporâneo de Kardec, a despeito de ter nascido na Alemanha, desenvolveu todo o seu trabalho na Alemanha, mas viveu os últimos 8 anos de sua vida na França, quando Kardec iniciava também as suas pesquisas no campo parapsicológico. Então podemos dizer que há uma certa coincidência no tempo em que estas almas compareceram à Terra para ajudar-nos em nosso avanço. Inclusive, Hahnemann, depois de desencarnado, conviveu mais diretamente com Kardec, porque vamos encontrar algumas mensagens dele na Revista Espírita e outras publicadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Pois bem, Hahnemann observa que, ao empregar uma substância cujos sintomas são semelhantes à enfermidade, ele provocava inicialmente uma agravação daquele quadro. Então ele inicia um processo de diluição da substância. E não se sabe bem por que ele desenvolve um processo de diluição de tal forma que ele retirava uma substância da chamada tintura-mãe, dissolvia em 100 gotas de água alcoolizada e agitava 100 vezes. Dali tirava novamente uma outra gota, tornava a diluir em 100 gotas de água alcoolizada e novamente fazia as agitações chamadas sucções, onde ele batia com aquele frasco, normalmente no livro, uns solavancos repetidos, e assim ia produzindo o que se chama centesimais hahnemannianos, uma gota diluída em 100, dali uma gota novamente em 100, dali outra gota em mais 100, e assim sucessivamente. E ao atingir a quinta, sexta diluição,
quando a substância originária já estava bastante diluída, ele observa uma redução dos efeitos primários da substância, mas ainda assim com manutenção da reação do organismo diante daquele estímulo, de forma que a reação do organismo se tornava curativa. Assim, Hahnemann passou a praticar essa medicina ao longo de 30 anos de sua vida, experimentando essas substâncias em pessoas saudáveis e registrando cuidadosamente o que cada uma dessas substâncias provocava em pessoas aparentemente sadias. Este método, essencialmente experimental, marca o início da experimentação em homeopatia, em medicina, antes mesmo de Claude Bernard, na França, o famoso pai da fisiologia, iniciar exatamente o método experimental em medicina, mas foi Hahnemann quem o iniciou. E esta experimentação tem um nome que nós gostaríamos que vocês aprendessem, porque nós vamos utilizar esse nome. Isso é chamado patogenesia, ou seja, o ato de provocar-se sintomas mediante a experimentação de um determinado medicamento. Patogenesia, ou experimentação de um medicamento. Bem, Hahnemann prosseguiu o seu processo de diluição e agitação do medicamento até ultrapassar determinados limiares em que ele intuiu que não tinha mais a presença da substância original. Ele não conhecia o que hoje nós conhecemos, o chamado número de Avogadro, que é o limiar da dispersão molecular. Vocês se lembram disso? Estudamos no ginásio. Pois bem, ele não conhecia esse número, apesar desse número já ter sido anunciado. Mas ele intuiu que ele estava lidando com substâncias que, de certa forma, liberavam algum tipo de energia desconhecida. Ele, na falta de uma terminologia própria, chamou isso de essência espiritual, por não saber ainda como denominá-la. E ao observar que os seres humanos respondiam a estas substâncias altamente diluídas, levou-o a considerar que os seres humanos também possuíam energias de igual quilate, que o ser humano também possuía um campo de energias suscetível de ser acionado por essas substâncias assim diluídas. Por este simples raciocínio, Hahnemann chega à conclusão que os seres vivos, e particularmente o ser humano, possuía energias, além de ser um conjunto bem organizado de órgãos. Então ele chega assim à concepção do ser humano como uma unidade ternária, possuindo em si um espírito. Na época não havia nenhum preconceito quanto ao uso desta palavra. Hoje, infelizmente, nós temos que ter cuidado de mencionar esse termo em ambientes acadêmicos, sobretudo. Então, Hahnemann pressupôs na entidade humana a presença de um ser consciencial, uma entidade abstrata que ele chama de espírito, um campo de energias e um corpo físico, coincidindo aí com os conceitos espíritas que aprendemos de Kardec do ser humano na sua composição ternária, constituindo-se de um espírito, um perispírito, um corpo físico. Portanto, o ser humano seria a expressão, dizemos hoje, numa linguagem mais moderna, de campos, um campo consciencial, um campo dinâmico e um campo físico, integrando a entidade humana. Conceito que faz com que Hahnemann absorva para o seu corpo doutrinário
os conceitos da velha filosofia chamada vitalismo, que em oposição ao materialismo apregou a existência de domínios não físicos na unidade humana. Então nós temos aí a primeira contribuição da homeopatia, a inferência de que nós somos mais do que um amontoado de corpos, um pressuposto de que o homem não é uma organização de células, tecidos e órgãos, que ele é uma entidade abstrata que se serve de um campo de energias que se sobrepõe ao corpo físico, sendo o elemento físico apenas o último nesta entidade. Dentro dessa visão vitalista de ser humano, a doença será compreendida como um distúrbio de planos mais profundos do homem, que vão terminar como perturbações do campo físico. Um viés de evolução do pensamento médico que vai destoar da visão mecanicista, cartesiana, dualista, reducionista, que vai alimentar o pensamento científico e vai demonstrar a existência nada mais do que uma máquina biológica que pode ser consertada em suas peças. Então aí a homeopatia começa a enxergar uma unidade, um ser que precisa ser visto e tratado no seu conjunto e não em seus órgãos isoladamente. Portanto, a partir desse ponto, a homeopatia deixa o raciocínio convencional que vai alimentar a medicina oficial e vai trazer uma contribuição que, infelizmente, ainda não foi, evidentemente, aceita pelas nossas convenções, mas que já é uma importante contribuição, porque nós temos ainda uma medicina que, embora possa admitir a presença de entidades não físicas no comando humano, ainda o trata esfaceladamente em suas partes e seus órgãos. Mas Hahnemann, em suas conjecturas, não se detém nessas primeiras conclusões. Ele vai praticar uma homeopatia, basicamente ao longo de 30 anos de sua vida, onde ele medica órgãos doentes. Ele medica doenças com medicamentos homeopáticos, empregando a lei do semelhante ou lei de similitude a nível orgânico. Ele desenvolve uma prática que atualmente nós chamamos de organicismo, que diz respeito ao próprio ato da medicina. Você trata órgãos doentes. A sua medicação é voltada para um órgão. Para o nariz, se ele está doente, para o estômago, se ele apresenta alguma perturbação, e assim sucessivamente. Trata, inclusive, a mente separadamente, em tratamentos específicos para órgãos enfermos. Mas nos 8 últimos anos de vida é que Hahnemann tem os seus mais brilhantes, as suas mais brilhantes conclusões a respeito do que é o homem, o que é a doença e como curar o homem enfermo. Ele chega à conclusão de que a doença física é a resposta a uma perturbação profunda do que ele chama o terreno humano. Ou seja, há uma perturbação do campo de manifestação do ser e a doença aparece como uma erva daninha que é convidada a desenvolver-se naquele terreno perturbado. Então, a enfermidade é uma consequência, não é causa em si de nenhuma enfermidade.
Antes de um órgão enfermo, há um terreno perturbado, que a homeopatia vai estudar com o nome de idiosincrasia ou suscetibilidade. E comparamos isso a uma erva daninha que nasce num determinado local e que você pode predispor-se a jogar o veneno nela, a estudá-la, a desenvolver substâncias que inibem o seu crescimento. Você pode, inclusive, arrancá-la e jogá-la fora. E quando você age desta forma, você está tendo uma vitória momentânea sobre este fenômeno, porque uma vez que o terreno permanece fértil, aquela planta vai desenvolver-se novamente, ou outra planta, ainda pior, irá desenvolver-se ali, porque ela está sendo alimentada por uma perturbação fundamental. Então nós comparamos doença com um cogumelo que nasce num terreno úmido e que continuará brotando ali, desde que o terreno continue com as suas mesmas características. E por vezes o ato médico consiste em colher os cogumelos, arrancá-los, jogar veneno neles ao longo da vida. Portanto, há um terreno mórbido que leva o órgão a adoecer. E dentro deste novo pressuposto, um ditado famoso, imputado a Hahnemann, nos diz que há doentes, não há doenças. Então, Hahnemann muda completamente a sua metodologia terapêutica. Ele passa a tratar o terreno doente e não o órgão enfermo. Ele passa a tratar a unidade, o ser como um todo. E ele vai desenvolver uma outra prática que dentro da homeopatia se chama unicismo, onde você trata o indivíduo como uma unidade. Você já não vai mais tratar o seu órgão enfermo, você já não vai dar mais um remédio para o seu estômago se o estômago está enfermo, já não vai tratá-lo de uma gripe ou de uma sinusite. Você vai tratar uma entidade global. E aí sim, esta nova arte terapêutica que Hahnemann desenvolve vai de fato voltar-se para o tratamento da unidade humana e vai desenvolver uma medicina que nós podemos chamar de monista, em oposição à medicina especialista dos nossos dias, que trata cada vez mais uma menor parte do organismo, como se fora ela o último elo do adoecimento humano. Quando Hahnemann começou a tratar o terreno enfermo e não as enfermidades isoladamente, ele observou o aparecimento de um fenômeno espetacular, um fenômeno crucial de altíssima importância, infelizmente ignorado pela nossa medicina. Os seus doentes começaram a ter doenças antigas na ordem inversa a que apareceram durante a sua vida, enfermidades que ele mesmo havia tratado com a sua homeopatia organicista. Houve um reaparecimento das doenças antigas na ordem inversa. Isso se tornou tão importante que recebeu o nome de lei de cura. Foi estudado por um médico austríaco chamado Ehring, Constantine Ehring, chamada também lei de Ehring. E observa-se que quando o doente, sob o estímulo de um medicamento do seu terreno, da sua unidade enferma, começa então a regredir a sua enfermidade, do mais profundo para o mais superficial, esse doente entrará em um equilíbrio e uma estabilidade muito maior, até então não alcançada. Vamos dar um exemplo para vocês. Suponhamos que estivéssemos tratando um indivíduo com alguma doença reumática, com dores articulares, e você lhe dá então um remédio não voltado pela sua patologia, mas voltado pelo seu conjunto todo. Esse indivíduo, depois de sofrer uma agravação
no primeiro momento daquela enfermidade, começa a apresentar fenômenos mórbidos pelos quais ele já passou ao longo da vida. Ele vai ter, por exemplo, a gastrite que havia sido tratada há muitos anos de volta. Ele vai manifestar uma bronquite que teve de rapazinho. Ele vai inflamar as suas amígdalas de novo como se fosse meninote. Ele vai ter as suas rinites outra vez e vai começar, enfim, a apresentar erupções cutâneas, como se fosse novamente uma criancinha. A observação desse fenômeno levou a conclusões importantíssimas para a homeopatia, de que aquele indivíduo que apresentou essas enfermidades ao longo da vida jamais havia sido curado de nenhuma delas. Essas enfermidades haviam sido momentaneamente silenciadas, num processo que a homeopatia passou a chamar de supressão. Você suprimiu a pele daquela criança, você suprimiu as rinites daquela criança, você suprimiu a gastrite dele de jovem, e assim sucessivamente. Então, observa-se que a enfermidade é um fenômeno que, uma vez que não diz respeito ao órgão enfermo, diz respeito a uma entidade mais profunda, ela se manifesta ao longo da vida em diversos órgãos, sendo, na verdade, uma doença só. Portanto, o que se observa na vida humana, muito comumente, é o aprofundamento da nossa enfermidade ao longo da nossa vida, de tal forma que, quanto mais saudável estamos, mais na superfície adoecemos. Portanto, a manifestação da enfermidade se inicia comumente na pele e é a maneira mais saudável de adoecermos. E uma vez que essa enfermidade é suprimida, ela vai ao longo do tempo deslocando-se para outros órgãos, tendendo a voltar para a intimidade de onde ela surgiu, que aqui estamos chamando de mente. Então a doença é um processo que parte sempre do interior do indivíduo, manifesta-se no organismo, em diversos órgãos, e tende a retroceder para o interior do indivíduo. A enfermidade começa na mente, a enfermidade termina na mente. Então, se nós pudermos observarmos a nossa história patológica, vamos notar isso com muita clareza. De bebê tínhamos erupções, doenças eruptivas, exantemas, doenças que tendiam a manifestar-se na pele. Depois passamos as rinites, as otites, as bidalites, costumamos ter bronquite de meninote, ficamos adultos, vamos adoecer do aparelho gastrointestinal, temos as nossas colites, as nossas gastrites, depois vamos ao circulatório, temos pressão alta e outras patologias mais, e assim vamos caminhando para o adoecimento profundo, caminhando para outros órgãos mais internos, como o sistema endócrino, osteoarticular, terminando no sistema dos órgãos vitais, coração, por exemplo. Se não morremos, vamos aprofundar para o sistema nervoso. Se não morremos, vamos ao sistema psíquico, ao nosso mundo emocional. Portanto, a doença mental é o último estágio do adoecimento humano, em que o organismo tenta manifestar essa enfermidade no mais superficial possível. E uma vez que essas doenças são reprimidas ou suprimidas, a doença ganha, então, outros sítios internos ao longo da nossa existência, promovendo-nos a adoecimentos cada vez mais internos e, consequentemente, mais graves. Portanto, o remédio homeopático havia se mostrado capaz de transladar o adoecimento do profundo para o superficial, de trazer a doença outra vez para a superfície. E isso foi chamado então de superficializar o adoecimento do homem, drenar a doença, exonerar, tratar de dentro para fora, de forma que, a partir daí, a homeopatia vai estabelecer um novo conceito de homem, um ser dotado de uma unidade que se estabelece em planos hierárquicos
que vão sem solução de continuidade da pele até a mente. E a enfermidade caminha por todos estes planos, naturalmente com alguma variabilidade individual. Tendo como regra geral, à medida que a doença aprofunda, o superficial é aliviado. Então os homeopatas começaram a assistir fenômenos intrigantes, por exemplo, de cura de asmáticos, à medida que a pele piora. E voltam as dermatites de dobra, as dermatites que comumente antecederam estes quadros. E a homeopatia começou a observar quadros de doenças emocionais, doenças psiquiátricas, que melhoravam a partir que a doença se manifesta no físico, deixando os sítios mais profundos, coincidindo com uma observação importantíssima de Pinel, que a medicina não deu atenção a ela, de que os doentes mentais que tinham doenças graves no seu corpo físico aliviavam a mente, demonstrando a realidade desta lei, que nos diz que quanto mais superficialmente adoecemos, tanto melhor para nós, e que nós podemos simplesmente empurrar a doença para dentro do nosso organismo, promovendo-nos o adoecimento cada vez mais graves. Assim, dentro dessa conceituação, nós podemos caracterizar 3 medicinas. A medicina supressiva, que é a medicina habitual que nós praticamos. A medicina supressiva vai eliminar sintomas e promover, então, o direcionamento da enfermidade para o nosso interior. Não dizemos que isso não deva ser feito. Por vezes, é o único que pode ser feito. Temos uma medicina de apoio, que não tem uma capacidade supressiva, mas ela dá suporte ao organismo, para que o organismo possa desenvolver os seus próprios processos, e temos várias medicinas de suporte. A nossa medicina natural, nossa medicina de ervas, e outras medicinas mais, e a própria medicina convencional, por vezes, ela tem uma ação de suporte indispensável. Quando, por exemplo, um órgão nosso não produz o que deve produzir, entra em falência, por exemplo, o indivíduo não tem mais o seu pâncreas, ele precisa de ter o suporte de insulina. Se ele não tem mais o funcionamento da sua tireoide, ele precisa da ingestão de uma tiroxina que vem então substituir o trabalho do órgão. Se ele tem alguma patologia gravíssima, por exemplo, se ele está desidratado, ele precisa de uma hidratação. Isso tudo é medicina de suporte, que nós devemos nos servir dela, evidentemente, para que o nosso órgão tenha o seu sustento e possa prosseguir a aventura da vida. Mas temos também, então, uma medicina exonerativa, uma medicina que vai agir de dentro para fora, uma medicina que vai estimular o nosso organismo vital a transladar a doença do profundo para o superficial. Portanto, aquela nova medicina que Hahnemann desenvolvia, ela se mostrava capaz de promover a superficialização do adoecimento humano, e isto se mostrou extraordinário. Infelizmente, não se consegue isso em todos os nossos pacientes. Alguns não têm mais essa capacidade, ou por vezes nós não conseguimos estimulá-lo para que ele realize esse movimento. Mas a partir dessa observação, e aqui nós constatamos que a homeopatia é uma medicina que parte da experiência. Ela se baseia em fatos. Não se trata puramente de especulações, como muitos consideram. Não, a homeopatia partiu da observação de fatos. E a lei de cura, a lei de Ehring, é um fato interessantíssimo que mereceria estudos mais profundos da nossa ciência. Quando você observa, por exemplo, uma criança melhorar substancialmente de seus ataques de asma, apresentando erupções cutâneas, ou doentes que melhoram de seus quadros de ansiedades e outros quadros mais internos, à medida que manifesta alguma enfermidade superficial. Isso é bastante extraordinário.
Daí a homeopatia passou a pregoar que as nossas doenças superficiais nos defendem das doenças profundas. E a doença cumpre um papel, não é uma mera falência orgânica. A doença, na verdade, está nos protegendo, nos facultando a forma mais saudável de adoecer, por mais paradoxal que esta frase possa soar aos ouvidos de vocês. E ela nos traz um conselho muito sábio: tolerem ao máximo suas doenças superficiais, porque vocês estarão se resguardando das mais profundas e mais terríveis que podem nos acometer. Porque também, quando a doença é simplesmente obstaculizada na sua realização no nosso corpo físico, ela vai manifestar uma outra enfermidade mais profunda, o que a homeopatia se chama metástase mórbida. Metástase, a gente conhece esse termo das doenças cancerígenas que novamente se deslocam para outros órgãos, mas para a homeopatia toda enfermidade é metastática. Uma erupção de uma criança, quando reprimido, irá provocar metástase, ou seja, manifestação de perturbações em outros órgãos. Então a doença se compara até certo ponto aqui com uma válvula de uma panela de pressão, onde a válvula é uma resposta a um sistema que alterou-se e precisa da válvula para manter-se no equilíbrio. Mas nós agimos na válvula como se ela fosse independente da panela. Então nós tamponamos a válvula, amarramos a válvula, ou pegamos a válvula, arrancamos e jogamos fora. A panela, coitada, precisará de outras válvulas, ela irá criá-las, porque senão ela será desfeita. Daí então a visão de uma função biológica do patológico. A doença cumpre um papel, está drenando as nossas pulsões mórbidas, está satisfazendo na superfície os nossos distúrbios mais internos e, consequentemente, está nos propiciando maiores equilíbrios. A doença, então, torna-se um remédio, um mal necessário, coincidindo com muitos dos conceitos da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita vai considerar a doença aí uma expiação. Ou seja, a drenagem de patologias mais profundas, arquivadas pelo ser espiritual, muitas vezes em outras experiências de vida. Segunda contribuição da homeopatia: a doença física cumpre um papel. E o indivíduo adoece na sua unidade mente e corpo. O corpo não é uma entidade independente da nossa mente e do nosso ser espiritual. O corpo guarda íntima relação, uma relação de unidade, e não se pode tratar, então, o corpo separadamente da alma, como nos ensinou a ciência dualista dos nossos dias. Há doentes e não doenças. Se você age apenas na doença, você está paliando, você está suprimindo, levando a um silêncio momentâneo daquela manifestação mórbida, mas jamais você estará promovendo a cura real. A cura real só existe a nível do doente. Segunda contribuição da homeopatia. Vamos penetrar agora num campo que eu acredito que a maioria de vocês desconheça, que a homeopatia chegou até aí. Um campo agora sim, de especulações. Um campo que é extremamente escorregadio para os próprios homeopatas, é onde os próprios homeopatas vão se dividir nas suas interpretações. Então, quero deixar bem claro para vocês que a partir daqui nós estamos falando da nossa compreensão do fenômeno homeopático, que admite outras interpretações.
E não estamos dizendo para vocês em absoluto que esta é a maneira mais correta de interpretá-la. O fato é que nos 8 últimos anos de Hahnemann começou a observar com mais critérios o adoecimento do homem, e à medida que ele observava, ele fazia experiências com seus medicamentos de altas diluições. Quando ele atinge então a 30ª centesimal diluição hahnemanniana, que segundo os critérios da nossa ciência hoje, nós ultrapassamos o limiar da dispersão molecular, que se atinge em torno da 12ª diluição centesimal. Então Hahnemann fazia experiências com essas substâncias sutilíssimas, altamente diluídas, e ele observava que indivíduos sensíveis manifestavam uma série de sintomas diante dessas substâncias altamente diluídas, não mais sintomas de órgãos, não mais linguagem patológica orgânica, mas esses sintomas agora transladaram-se para o campo das emoções, das sensações, de percepções muito sutis do indivíduo. Portanto, Hahnemann penetra com seus medicamentos altamente diluídos no inconsciente humano, até mesmo antes de Freud. E ele, um observador criterioso, começou a observar que o homem, antes de adoecer o seu órgão, adoecia numa profundidade, manifestando perturbações nas suas sensações, nas suas emoções, nos seus pensamentos, na sua imaginação. Então ele enxergou uma figura, ele enxergou uma entidade acometendo o ser humano na sua profundidade, completamente invisível. Ele deu nome a essa entidade de Psora, um termo grego que significa mancha. Ele observou a existência como que de uma mancha na alma, uma mancha na profundidade do indivíduo, que se manifestava então na patogenesia com linguagens das emoções, das sensações, das perturbações do nosso sentir e da nossa imaginação. E a princípio ele vai então estabelecer que esta mancha da alma humana é que vai predispor o organismo a ter as suas diversas enfermidades. Então ele vai considerar que a Psora é a mãe de todas as doenças, que a Psora é o que faz com que o homem torne-se suscetível a adoecer. A Psora seria uma perturbação interna, cuja origem seria a este ponto indeterminada, mas que Hahnemann então chamou de miasma, uma palavra em desuso dos nossos dias, uma palavra inclusive um pouco desagradável aos nossos ouvidos, mas que nós vamos compreender aqui como uma manifestação de um campo na entidade humana. Algo sutil, chamado então de miasma. E Hahnemann comparou esta entidade Psora com a Hidra. A Hidra, não sei se vocês sabem da mitologia, o monstro de Lerna, o monstro dos pântanos de Lerna, que possuía 9 cabeças, e para cada cabeça que se cortava nasciam outras 2, e só uma cabeça era mortal. Então era um monstro terrível, pavoroso. Para cada cabeça que cortava, outras 2 apareciam, e Hahnemann via isto como uma imagem das nossas enfermidades, em que você corta a enfermidade aqui, ela aparece acolá como uma nova cabeça, você torna a cortar aquela, aparece outra depois, e assim sucessivamente. Foi derrotada por Hércules, que identificou a sua cabeça mortal, a destruiu com uma pedra e queimou as demais. Então comparamos aqui hoje o médico ao Hércules, lutando contra as cabeças da Hidra.
e cada cabeça que ele corta aparece outra, ele corta e torna a aparecer outra, e assim sucessivamente. Então este monstro foi entendido a princípio como a doença da alma do homem, a doença mais profunda do ser humano, que irá predispô-lo a ter todas as outras demais enfermidades. Hahnemann nos deixou neste ponto. Mas examinando em conjunto os sintomas suscitados pelas experimentações homeopáticas de alta dinamizações do ser humano, examinando esse conjunto, compreendeu-se que essa chamada psora, este monstro interno, manifestava-se com sintomas que podiam ser classificados em 4 grandes grupos. Os grupos das carências, os grupos de culpas, o grupo dos temores e outro grupo das nostalgias, configurando nestes grupos todas as manifestações doentias das emoções humanas. Vejam bem que são sintomas emocionais, são sintomas mentais, não são físicos, são sensações carenciais. Por exemplo, a sensação de abandono, uma carência afetiva profunda que o indivíduo sente no fundo de sua alma, a sensação de insegurança, a sensação de ser vulnerável a tudo e a todos, a sensação de vulnerabilidade, a sensação de desamparo e muitas outras sensações carenciais que o ser humano pode experimentar, eram suscitadas nessas experimentações. O indivíduo manifestava um tipo de carência, ou manifestava sensações de culpas não referidas às suas ações, a chamada culpa como se, uma sensação de ter sido um criminoso sem que jamais tenha matado alguém, sensações profundas de culpas, sensações que diziam respeito aos temores do homem, o temor da morte, o temor de não existir, o temor do fracasso, o temor de ser injuriado, o temor de ser abandonado, etc. Uma série de temores e uma sensação de ter vivenciado uma época em que ele não experimentava nenhuma das suas carências e nenhum dos seus temores. Uma sensação nostálgica aparecia em determinados medicamentos. O indivíduo tomava aquele remédio e tinha aquela sensação assim de uma saudade que ele não se sabe de quê. Uma saudade de uma época em que ele era feliz. Como nós, por vezes, temos essas emoções, ao vislumbrar, por exemplo, um belíssimo pôr do sol, você tem aquela sensação de perder o fôlego, que você deve ter vivido alguma outra realidade na sua vida em que você era feliz. Ou, por vezes, as nostalgias que nos remetem à infância. Enfim, havia um registro de sintomas que diziam respeito a uma certa história vivenciada pela alma humana, levando então a homeopatia a configurar um modelo, um tipo de homem, uma visão de ser humano extremamente importante, que é o homem hahnemanniano, é o homem vulnerável, é o homem que se sente carente, é o homem que sente uma espécie de fraqueza, é o homem que vivencia todas as suas necessidades e teme que essas necessidades não sejam solventadas. É o homem que se sente culpado sem saber porquê, é o homem extremamente temeroso e nostálgico. Este é o homem de Hahnemann. Esta é a visão hahnemanniana de ser humano. Então, os homeopatas que se seguiram a Hahnemann, e também seguindo alguma intuição que o fundador da homeopatia nos deixou, tiveram o seguinte raciocínio bastante
simplório até. Ora, se o homem sente que perdeu alguma coisa, é porque ele tinha alguma coisa e perdeu. E ele sente que perdeu por sua culpa. E agora teme ser castigado por isso. E tem saudade daquilo que tinha e não tem mais. O que é isto? Os homeopatas chamados clássicos foram direto ao pecado original. A expulsão do homem do paraíso, como, então, a primeira manifestação da doença do homem e a origem da psora. Então, a psora, nessa linguagem característica suscitada nas experimentações homeopáticas, falavam de um ser que perdeu algum bem e que se sente culpado por isto e tem saudade daquilo que tinha e não tem mais. Daí nós vamos encontrar, o maior homeopata depois de Hahnemann, James Tyler Kent, dizer assim no seu livro: a psora é a base de todas as enfermidades. Se a raça humana houvesse permanecido em um estado de ordem perfeita, e aí ele cita paraíso, a psora não teria existido. A psora é a desordem primitiva ou primária do terreno humano. Na verdade, a psora é a primeira manifestação do pecado original, da primeira maldição, a profética execução que tu morrerás. É lógico que os modernos seguidores da homeopatia não aceitaram esse pressuposto. Por quê? O homem moderno renegou esta velha verdade de que o homem advém da separação de um outro plano. De forma que essas observações, essa interpretação do fenômeno homeopático ficou, de certa forma, encerrada nos livros. Porque os homeopatas que vieram depois, mais modernos, não puderam aceitar esta interpretação para a origem da psora. Porque ela nos remete a um mito. O mito de Adão e Eva, o mito do pecado original. Mas nós convivemos com um professor que morreu em 2003 e que tomou esta temática como a mais importante na homeopatia e teve a ousadia de apregoá-la e de desenvolver a homeopatia em torno desta interpretação de homem. O homem como um ser falido, que se desprendeu do plano divino e precisa retornar. Então ele diz assim, nosso chamado professor Massi Elisaldi: a sintomatologia psórica tem um denominador comum, fruto das experimentações. O sofrimento humano pela perda de um bem superior, alguma coisa que perdeu. A carência de amor, de justiça, de misericórdia, como também perfeição, beleza, poder. Isso nos leva ao encontro da atitude religiosa ou metafísica dos grandes mestres da homeopatia, que não vacilaram em assinalar o pecado original como a causa da enfermidade do homem. Ora, nós não podíamos também aceitar essa interpretação. Mas, há muitos anos atrás, eu fui à Argentina estudar homeopatia, me encontrei com o professor Massi Elisaldi, senti nele a voz de um mestre, passei a estudar com ele, aprender a sua técnica e a sua doutrina, e ele insistentemente falava do pecado original. E nós não podíamos aceitar isso. Minha formação espírita me dizia que não, o homem foi criado simples e ignorante, ele não advém de um afastamento de um plano divino ou algo que o vale. Mas foi aí que a vida nos favoreceu encontrarmos-nos com Pietro Baldi. E Pietro Baldi dizia exatamente a mesma coisa. Que a homeopatia nos demonstrava, e o professor Massi insistia em dizer, cada homem deve ser tratado como se ele fora Adão. Quando o doente sentar em sua frente, pergunte a ele: e aí, Adão, qual é a sua questão com Deus?
porque isso está nos registros das patogenesias, porque cada remédio homeopático reflete uma faceta de Adão. Algo perdeu, e a homeopatia então irá caracterizar cada indivíduo na sua falência original, irá pesquisar os aspectos profundos dessa doença fundamental que é o apartar-se do divino. De repente, algo brilhou, e nos vimos diante de uma medicina espetacular, uma medicina que não é do nosso tempo, uma medicina que nos fala da queda do homem e propõe tratar o homem segundo registros metafísicos desta queda, de pesquisar os registros arquetípicos dessa queda que ainda estão vivos no nosso íntimo. Uma medicina que nos habilite a isto não é uma medicina ainda para os nossos dias. Veja o que nos diz Ubaldi, a mesma coisa. No fundo da natureza humana está a tragédia da queda, em razão da qual a alma, centelha divina, desceu para a ilusão da matéria e dos sentidos, num corpo vulnerável a tudo e num ambiente ingrato em que a conquista do progresso lhe custa esforço permanente, com mente acanhada que aos poucos terá de buscar o conhecimento que antes possuía do pensamento de Deus. Configurando então a visão da natureza humana, um espírito falido. E nessa falência vamos encontrar a origem de todos os males humanos. Continua o nosso Ubaldi. A alma traz o estigma funesto. Psora, na linguagem de Hahnemann. A dor que se tornou o sinal do rebelde caído, continuando a recordar-lhe a grande tragédia que desejaria esquecer, abandonando-se ao originário instinto de felicidade ainda vivo. Mas entre a felicidade e ele jaz uma nuvem que só poderá dissipar-se através de uma longa luta de reintegração através da evolução. A evolução agora é o retorno da alma a Deus, como muito bem a caracterizou o nosso André Luiz, porque ele se desgarrou do todo. Falamos da dor de todo o universo físico, o universo do espaço-tempo, todo o universo e não apenas da Terra, da dor cósmica de que a humanidade terrena não passa de um átomo em um átimo, daquela dor de que o próprio Deus quis participar, integrando-se por amor às próprias criaturas. Então, a queda de Ubaldi, que nós deveríamos estudar com cuidado, é uma teoria estupenda que fala que nós, seres humanos, estamos vivendo uma grande ilusão, uma irrealidade, que nós não fomos criados para possuir corpos, que sempre que estivermos corpos ou manifestações de formas, estamos muito e gravemente enfermos. É Ubaldi que vai nos dizer que o nosso universo é uma doença no seio da eternidade, que será curado pela evolução. Que coisa estupenda! Vivemos num imenso tumor, que é o nosso universo, espaço-tempo e de matéria e de energia. Então aqui tudo é mórbido. E esta é a grande e fundamental enfermidade que devemos tratar no homem. Trouxemos para vocês aqui rapidamente o nosso Pierre Weil, num livro que eu acho estupendo, A Neurose do Paraíso Perdido. O homem, ele teria chegado a isso devido a uma involução do absoluto no mundo relativo da dualidade. Linguagem ubaldiana pura. Queda. Esse extravio está na base do sintoma essencial da neurose do paraíso perdido, a busca do paraíso devido a um sentimento de incompletude, de insatisfação fundamental que nenhuma terapia convencional consegue dissolver. Essa doença fundamental da nossa alma, esse estigma da queda está vivo no nosso íntimo, é a nossa ferida e nós não damos conta de vê-la. Então, de repente, estamos diante de uma medicina que nos mostra essa ferida, porque podemos vê-la através do fenômeno da patogenesia. Isso é algo extraordinário, mas isso é algo que ninguém compreende e muito menos aceita-se. Na própria homeopatia, isso é inaceitável pela grande massa de homeopatas modernos. Isso é rejeitado. Parece não ter nenhum objetivo prático tratar o ser humano sob este aspecto, mas tem. Então, terceira contribuição da homeopatia.
A doença, qualquer que seja ela, em qualquer plano se manifeste, tem sua origem na queda do espírito. Então essa é a doença de todo o nosso universo, da qual queiramos ou não participamos. Nós vamos saltar a alegoria que fizemos com a história da balsa da Medusa, demonstrando-nos aqui a nossa condição humana essencial de seres degradados, de almas exiladas, perdidas no grande oceano do tempo como náufragos, possuindo carências que não podem ser resolvidas, com toda a imensa bagagem dos nossos sofrimentos, com os nossos olhares para o futuro, na esperança de que Ele venha aplacar-nos todas as dores e sofrimentos. Lembrando aqui que temos em Ave Cristo de Emmanuel uma frase interessantíssima que ele nos diz assim: somos almas caídas, denegridas no esquecimento de si próprias, em regime de expurgação na terra. Quer coisa mais clara do que isso? Mas nós não incorporamos essa noção, achamos que não, estamos aqui seguindo uma trilha evolutiva normal na caminhada da vida, que Deus nos criou para isso. Não, Deus não nos criou para isso. Então eis que parece a figura do Cristo, convocando-nos à unidade, evocando-nos a necessidade do retorno. Eu vim para que tenham vida, a verdadeira vida, e a tenham em abundância, a vida eterna, a vida fora de corpo, a vida fora de qualquer manifestação de forma, a vida fora do tempo e do espaço, a vida na não localidade, podemos dizer assim, né, minha querida? Eu vim para que sejais um com o Pai, como eu sou um com o Pai. Veio nos trazer de novo a unidade, porque nós vivemos a doença da dualidade. Mas a homeopatia não vai parar aí, já estamos encerrando. Ela vai nos demonstrar perfeitamente a outra face da psora. A psora como a dor que nos remete para carências, culpas, temores, nostalgias, é apenas a outra face de uma outra face que o homem continua repetindo a todo instante, onde ele sufoca a si próprio na prática inadequada de uma vida em que ele vive em torno dos seus próprios interesses. Ou seja, nós vamos encontrar na raiz da maldade humana o hábito da transgressão, que é sim a fonte de todo e qualquer distúrbio que nós sofremos. O professor Márcio vai nos lançar exatamente esta ideia, porque nós podemos estudar a transgressão particularizada de cada tipo humano em base às suas sensações carenciais. Porque onde hoje encontramos uma carência, houve um abuso. E no abuso identificamos o verdadeiro erro do indivíduo. Daí a homeopatia pregoar que a doença vem do mal pensar, mal sentir, mal agir. Hahnemann chamou isso de psicose. Fica aí apenas o anúncio dessa palavra para vocês, porque o nosso tempo não é suficiente para nós penetrarmos nessas considerações. Chegamos assim ao fim. A quarta contribuição essencial da homeopatia, nesta sua visão mais avançada, nessa sua visão verdadeiramente filosófica e até teológica. Porque o próprio Kant nos diz que não se pode separar a medicina da teologia. A doença tem uma conotação essencialmente moral. É algo que a nossa medicina também reluta por considerar. A despeito do Cristo ter dito ao paralítico do tanque de Betesda, não volte a pecar para que não te suceda algo pior. Apenas a reunificação com o divino nos curará totalmente. Então nós temos que acorrer e habilitarmos-nos na prática da unificação em todos os seus significados e sentidos. Um movimento que o professor Márcio chamou de redenção.
que é exatamente o que nos apregou o cristianismo e todas as grandes filosofias e religiões que almejam o religar o homem ao Criador, porque nós nos desligamos. Então, assim encerramos a nossa exposição. Demonstrando a vocês que a homeopatia tem muito a contribuir, mas ela ainda necessita de desenvolver estes conhecimentos que estão ainda, infelizmente, inacessíveis à grande maioria dos estudiosos. Que o Senhor esteja conosco, muita paz e alegria para todos.